Você tem que se preparar para entrar no céu. Os seres humanos se preparam para fazer muitas coisas, se preparam para ter uma boa profissão, se preparam para fazer uma viagem longa, se preparam para casar, porém a maioria das pessoas não se preparam para o que vem depois da morte do corpo. Acham que com a morte do corpo tudo se termina no cemitério. O diabo quer que as pessoas continuem crendo assim até o fim da vida. Para quem não crê que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo, o Satanás já está condenado. Então ele quer levar as almas que serão condenadas por Deus, para o lago de fogo, onde também o Satanás será lançado. Você tem que ser um inimigo do Satanás e ser amigo de Deus. O Satanás não quer que você obedeça aos mandamentos de Deus. Ele quer que você seja condenado a ir morar no inferno depois da morte do seu corpo. Você é um espírito que mora no seu corpo. Quando você se olha no espelho, você que é um espírito, você vê o seu corpo, que é um veículo que conduz o seu espírito. O seu corpo vai envelhecer, até que a morte do seu corpo vai chegar, porém você que é um espírito não vai morrer, você é eterno. Então você precisa se preparar para entrar no céu com a morte do seu corpo. Aquele que quiser ir morar no céu, tem que estar em santificação, do corpo, da alma, e do espírito. O apóstolo Paulo escreveu assim no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Para ir morar no paraíso de Deus com Jesus Cristo, tem que estar praticando o verdadeiro evangelho de Jesus. Não adianta só ler e ficar falando do verdadeiro evangelho de Jesus. Só ficar repetindo as palavras de Jesus não vai livrar ninguém do inferno. Repetir até papagaio repete. O diabo também conhece o evangelho de Jesus, só que ele não obedece. Tem que estar praticando o verdadeiro evangelho de Jesus todos os dias, porque ninguém sabe quando a morte irá chegar. Por isso tem que estar preparado para ir morar no paraíso de Deus com Jesus Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 23, está escrito assim: vocês não podem se conformar com os pecados que vocês praticavam quando vocês não obedeciam o evangelho de Jesus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se vocês invocam a Deus, andai em obediência a Deus. Durante o tempo da vossa peregrinação, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vil maneira de viver que por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E por Jesus vocês creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros, com um coração puro. O apóstolo Pedro deixou bem claro, que tem que estar em obediência ao Evangelho de Jesus. Ele disse que não se pode mais ficar nas velhas práticas dos pecados. Ele disse que Jesus Cristo é santo, e quem segue a ele também tem que ser santo. Ele disse que, quem ora a Deus, tem que estar em obediência à palavra dele, enquanto estiver na terra, porque Jesus Cristo já resgatou os que obedecem o verdadeiro Evangelho, com o seu próprio sangue inocente,
que foi derramado na cruz do Calvário, ele também disse que tem que purificar a alma na obediência da verdade do Evangelho de Jesus. Aquele que ainda não foi resgatado dos pecados por Jesus Cristo precisa urgente ser resgatado por Jesus Cristo, ou não irá morar no paraíso de Deus. O que o espera é o inferno de fogo ardente. Jesus Cristo não vai resgatar ninguém do fogo do inferno, sem o seu consentimento. Aquele que não quer ser resgatado por Jesus, irá morar no inferno de fogo ardente. 100% de certeza, prefere o inferno. Para o inferno irá. A pessoa é que se condena a ir morar no inferno. Sabem que o inferno existe, não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. A maioria não querem abandonar os vícios. A maioria não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Imagens de escultura não podem salvar ninguém do inferno. A maioria das pessoas trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem obedecer os mandamentos de Deus. Acham que ficarão impunes. Puro engano. Deus tudo vê. Jesus tudo vê, tudo ouve, não terão escapatória. Todos os que se recusam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ninguém vai ficar sem moradia depois da morte do corpo, só vai morar no paraíso de Deus. Os que aceitaram ser resgatados das práticas dos pecados, e obedecem o Evangelho de Jesus todos os dias. Aquele que não estiver preparado quando a morte do corpo chegar, será lançado no inferno. Não creia no que os falsos profetas ensinam, o inferno existe sim. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Os que já moram no inferno, achavam que tudo se termina no cemitério, até diziam na terra, morreu acabou, sabe, a vida é tão curta, então tem que se aproveitar a vida. Achavam que aproveitar a vida era se prostituir bastante, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. Achavam que se esbaldar nos vícios era aproveitar a vida. Achavam que obedecer o Evangelho de Jesus era perca de tempo. Achavam que tinham muito tempo de vida para aproveitar. Agora os moradores do inferno estão lá num cantinho do inferno esquecidos por Jesus. Lá no inferno eles abandonaram a prostituição, o adultério, os vícios, só que não adianta mais se converter no inferno. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Caiu no inferno já era. Prezado ouvinte, se prepare para você ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. Faça o que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus mandou você se batizar para ser salvo do fogo do inferno. Ele mandou dizer assim para você: quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Jesus disse que você tem que se batizar para se salvar do inferno. Você tem que fazer a sua parte. A parte de Jesus ele já fez, morrendo na cruz do Calvário para te salvar do fogo do inferno. Faça a sua parte agora. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Você não vai entrar no céu do seu jeito. O seu evangelho não vai te salvar do inferno de fogo ardente. O jeito que você pensa, o jeito que você acha que tem que ser, não vai te salvar do inferno.
Não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação, morando no cemitério depois da morte do corpo, só fica o corpo, o espírito que sai do corpo, ou vai morar no paraíso de Deus, ou vai morar no inferno. Não tem 3 lugares para se ir morar com a morte do corpo. Não adianta não crer na Bíblia, isso não irá mudar nada o futuro de ninguém. Quem quer ir morar no paraíso de Deus, tem que se preparar em vida, tem que estar em santificação, do corpo, da alma, e do espírito. Quem quiser ir morar no inferno depois da morte do corpo, é só continuar a desobedecer a Deus, é só continuar a praticar os prazeres carnais que desagradam a Deus, é só continuar nos vícios, que depois da morte do corpo, o inferno vai chegar, 100% de certeza. Lembre-se, Jesus disse que no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. É isso que vai encontrar no inferno os que não querem ser salvos por Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte, o Espírito Santo sempre vai te lembrar que você precisa se preparar para entrar no céu depois da morte do seu corpo, porque você é eterno, você não vai morrer, só o seu corpo vai morrer.